Estamos aqui novamente. Deixa eu colocar aqui. Opa. Parte 2. Tá. Pin comment. Bom que ele já tá aqui, o pessoal já tá voltando. Acho que o Moncri já pediu aqui. Accept. Maravilha, a Sharmagina também já tá aqui. Já tá também. Accept. Bom, já estão aqui então ambos para a gente continuar. E chegou o irmão Cris Armagia também já aceitei, já chegou também. Trocaram de lado aqui para mim agora. Então, pessoal, essa é a parte 2 então do estudo de hoje. A Armagia vai trazer mais um capítulo para a gente. Depois nós vamos fazer algumas considerações antes de finalizar propriamente. Tá? A palavra está com a Armagia. Meus amores, eu vejo cada capítulo momentos muito fortes, não é? De reflexão para que cada um de nós possamos analisar minuciosamente, se possível, ler, reler quantas vezes forem necessárias, para que sirva de alerta, de aprendizado, de atenção, não é? Porque um minuto de desvio nas nossas vidas pode ser muito caro, né, para o resto das nossas existências. Então, nesse capítulo 8, fala sobre a treva e sofrimento. Já é uma continuidade, eles terminam aquele trabalho, ela agradece a todos, faz uma oração belíssima, agradece a cada um pessoalmente ali, e diz assim, olha, agora vamos continuar o trabalho, gente. E ali, quando ela forma toda a comissão, porque existe uma comissão de espíritos, alguns ficam na casa de transição para dar continuidade aos trabalhos e outros vão com ela. Né? Acho que uma equipe, mais ou menos, eu acredito, de uns 30, né? Não podia ser menos, porque ela comenta alguns cooperadores. Aqui eu fiz uma análise, meu Deus, quantos são para ir para um lugar desse? Terrível, né? Mas vamos continuar. Então, nessa comissão que já estava preparada, eles foram em marcha de encontro às trevas, às zonas de sofrimento, os abismos. Quando chega lá mais próximo, e ele vai observando, né, o André Luiz, que é muito observador, ele vai vendo que a sombra vai ficando mais escura, né? A coisa vai ficando mais densa, e ele faz uma descrição do ambiente que você imagina que é uma coisa muito, muito sério, é muito interessante, porque ele diz que começa a escutar vozes comovedoras de ais, ele diz assim, ai, não é de ais, ele diz de blasfêmias, de pedidos de socorro, de gemidos, e ele, quando vai se aproximando com o grupo, ele observa que existe ali um fosso, ali embaixo, entre uma rampa onde eles estão, e lá, aquele abismo, é como se fosse um vale profundo, existe um lamaçal. E onde ali espíritos deformados de várias formas, inclusive existem os verdugos, os vingadores, que prendem aqueles outros que estão comprometidos, são capturados. Lembra que nós falávamos, né? Que eles eram arrastados ali, até mesmo pela vida imoral. Existe uma simbiose, uma sintonia, não é por acaso que eles ficam naquelas zonas ali. Então, são rostos terríveis, monstruosos, e ele comenta, né, rapidamente, e fala que a maioria são espíritos bastante revoltados, mas outros são espíritos que estão ali, ele observava pela fisionomia, que estão ali porque estão sendo presos, apesar de terem feito muitas coisas erradas, estavam ali porque existia ali uma simbiose de comportamento, mas eles não queriam mais ficar ali. Então ele começou a ter uma certa compaixão daqueles lamentos, daquelas súplicas. E Zenóbia disse, olha, meus irmãos, não é por acaso que eles estão ali. Existe uma razão de ser. Então, vamos colocar ali, ele solicita 10 cooperadores para acender os focos. São focos de luzes, né, de intensas luzes, intensa luz,
porque ali é muito escuro o local, e para que eles que chamem atenção, para que eles assistam, para que eles vejam, eles acham que ali são os missionários divinos que estão ali. Eles até dizem, não é? Alguns que se ajoelham, mesmo com aquelas deformidades, e pedem, né, pelo amor de Deus, que nos ajude. Então, são vastas legiões que estão ali, terríveis, misturadas, que agridem, que dão pancadas, que prendem, que fazem coisas horríveis, né, principalmente aqueles que não querem soltar. E aí ela pede, nesse instante, que o padre Hipólito comece ali o evangelho, em voz alta. Imaginemos eles acima de uma rampa, né, ali embaixo, olhando para aquela coisa horrível. André Luiz apavorado, porque ele estava apavorado, né? Apavorado no sentido de compaixão, né? Mas ele tomou alguns partidos, a gente vai ver. E aí o padre Hipólito abre o evangelho e lê o capítulo 16, que eu achei belíssimo, dos versículos de 19 a 31, que fala sobre o homem rico, aquele que vestia púrpura, lembra? Gente, meu Deus, aquela passagem, desde criança que eu me sensibilizo demais, porque era a história daquele homem riquíssimo que vivia com a roupa de púrpura. Eu disse, meu Deus, o que é púrpura, né? Eu começava a perguntar ao meu pai, no Evangelho no Lar, o que era púrpura. Então, assim, aqueles homens lordes, né, com aquelas roupas finas, brilhosas, era assim que ele descrevia a gente, nós éramos crianças. E aí ele comia, e papai ainda criava, né? Dizia assim, olha, ele fazia a refeição e jogava as cascas das batatas no lixo, e Lázaro comia as cascas de batata que o rico jogava. E ainda as suas feridas eram lambidas pelos animais. E aí ele começou a falar, gente, e começou a dizer que muitos de nós, em várias encarnações, em várias vidas, estávamos na condição daquele homem rico. E que também existia muitos miseráveis ao nosso redor e que nós virávamos as costas para ajudar, não ajudávamos eles. E que não existia um abismo, aí entra, né? Ele falou do abismo, porque eles estavam ali sofrendo sede, fome, tudo, não é? Maus tratos, medos, pancadas. E nesses abismos ele começou a falar, meus irmãos, vamos se sensibilizar. Deus ama a todos, que nada, sai daqui. Aí começaram a jogar. Eu me lembro, meu Deus, parecem missas, né, espirituais, mas são criações mentais. E aí diz que são bolas de substâncias negras que começaram a cair perto dos corpos deles, para afastar, né? E aquelas bolas negras deveriam ser emitidas com tanto magnetismo negativo que podia até ser acometida alguma ferida, alguma coisa, quando Zenóbia, a diretora, pede para as redes serem estendidas. Eu achei interessante. As redes de defesa, ela solicita que estenda naquele momento. Não para agredir, mas para se defender. E pede que todos se reúnem, que fiquem em grupo ali, porque eles não sabem o que fazem. E aí o nosso querido André Luiz começou a ficar um pouquinho irritado. Começou a dizer, mas não é melhor a gente capturar, pegar logo, tá certo? Esses irmãos que estão arrependidos. E a gente realmente prender, debutar. Aí quando o padre Jerônimo, né, diz assim, o padre não, o assistente Jerônimo diz assim, cuidado com seus pensamentos de irritação, tá certo? De cólera, porque nós não podemos ajudar com isso. O padre Hipólito, ele não pode, não é, ele não vai falar com brigas corporais, não é, com vibrações negativas. Então, você, por favor, né, se contenha. E ele disse, ai meu Deus, eu comecei a mentalizar, porque ele queria salvar. E nesse instante, uma velhinha estende as mãos, gente, ajoelhadas, toda deformada, toda escarnecida ali pelos verdugos, e pede, pelo amor de Deus, me ajude, me salve daqui desse lugar. Eu não aguento mais, eu sei que eu errei muito. Eu sei que eu me envolvi nas coisas erradas, nas situações mais erradas do mundo.
mas eu queria uma oportunidade para ressarcir. Observa, ele começou a observar, gente, como nós observamos, que existiam algumas queixas ali de alguns espíritos que já estavam sensibilizados, que realmente já estavam na hora de serem retirados, né? Na nossa visão. E aí vem um outro católico, e aí ele fala sobre um padre, deixa eu ver como foi o nome do padre. Ele é São Geraldo de Magela. Eu acredito que deve ser espanhol, né? Não sei se São Geraldo, João se conhecer, que fale aí. São Geraldo de Magela, me acorde, pelo amor de Deus, me salve, me tire daqui. Nós estamos aqui sendo prejudicados, nós estamos com remorsos, me ajude, pelo amor de Deus, nos ajude. Porque quando a velhinha começou a falar, não é? Sensibilizou alguns. Ela sensibilizou alguma plateia. E aí o André Luiz começou a dizer assim, meu Deus, esses verdugos, eles estão, porque estão sendo orientados por os superiores, né, sem vontade, mas ou eles estão por livre e espontânea vontade, fazendo mal. Ele ainda começou a analisar, porque ele não aceitava a maldade com alguns irmãos que estavam ali nas zonas do abismo, pedindo, pelo amor de Deus, porque estavam arrependidos nesse inteirinho. Uma senhora espírita, gente, todos os credos estavam ali. Presta atenção. Não era somente pessoas de outros credos, não. Espírita de um porte diferenciado, os cabelos assanhados, com chagas no rosto. E ela pede encarecidamente e diz, eu sou espírita. Eu conheci Bezerra de Menezes quando estava viva. No entanto, eu fui agraciada, eu fiz caridade, mas a fé não penetrou na minha alma. Dentro de mim eu não mudei, por isso eu estou aqui. Mas tem misericórdia de mim. Eu quero mudar, eu quero uma oportunidade. Meus irmãos, eram súplicas que você se sensibiliza quando lê e você se coloca no lugar dessas pessoas, porque você, muitas vezes, você abraça uma religião, você trabalha dentro daquele movimento religioso, mas você não deixa que aquelas lições penetrem na sua intimidade. Lembremos do padre Domênico, não é? Então, nós precisamos analisar se realmente nós estamos vivendo aquilo, porque o auxílio é muito grande. Quando nós abraçamos todas as religiões, a gente observa aqui no Evangelho, eu estava lendo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, João e Cris, que existe o objetivo desta obra. Podem dividir-se em 5 partes a obra. Não é? A primeira, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja, fundamentada pelos dogmas, e o ensino moral. As outras 4 iniciais, elas podem até começar a haver controvérsias, mas a última, sobre o ensino moral, é a mesma em todas as religiões, meus irmãos. Eu não podia deixar de lembrar aqui o Evangelho, a introdução do Evangelho, que todas as religiões nos orientam a seguir os ensinamentos de Jesus. Mas nós é que colocamos subterfúgios, colocamos a nossa opinião. E por isso que há religiões e religião. Porque, às vezes, a religião ela não está intrínseca dentro de nós. Mas as religiões, de maneira geral, isso é um livro... Até um livro que eu li, Emmanuel, que fala sobre religião e religiões, e ele explica muito assim, claro sobre a diferença das pessoas que não sabem, não é? Que a evolução não dá saltos, que nós temos gradativamente, nós temos que crescer, nós não somos espíritos já evoluídos, como Chico Xavier. Então, o padre Domênico, ele mergulhou de cabeça naquela igreja, mas ele não estava preparado para dar saltos altos. Ele ainda era um homem. Ele precisava de viver um relacionamento de homem e mulher, vamos dizer, relacionamento dentro do respeito, mas um relacionamento na área da sexualidade. Nem todas as pessoas
elas renunciam, elas estão livres dessa área. Elas estão no nível mais superior, sublimado na área da sexualidade, transferindo essa energia sexual para outras áreas. Nem todas as pessoas. Então, não significa que você precisa de manter um relacionamento sexual que seja uma coisa negativa, mas que ele, já que ele não poderia viver com o seu grande amor, que ele escolhesse uma outra forma, mas não querer se esconder. Observe, ninguém aqui está analisando psicologicamente o perfil de cada um, mas a gente observa pelo lado moral que precisamos analisar que cada um de acordo com o seu grau de evolução. Nós temos que subir a escada gradativamente. A cada dia é um passo. Muitas vezes, uma encarnação, você se evolui somente uma aptidão, somente uma habilidade em uma encarnação. Você não pode desenvolver tudo. Então, o que acontece, voltando aqui? Deixa eu só, irmã Edna, só acrescentando, né, essa questão da irmã Edna, falando sobre as aptidões inerentes a cada espírito, para não deixar passar isso, que Jesus é muito claro, né, na parábola dos talentos, quando ele, né, deixa claro que são talentos diferentes, quantidades diferentes para cada um. Então, de fato, cada um vai receber uma quantidade de talentos e as obras, né, elas serão proporcionais àquilo que foi dado. E cada um tem uma obra, nenhuma obra é maior que a outra, e cada um está num processo, uma corrida de evolução, né, distinta e única. Perfeito, meu filho. Obrigada, adorei. Então, assim, a Zenóbia, né, ela fala o seguinte, que eu anotei aqui: ninguém que se conserva nesse abismo de dor sem razão de ser. Gente, essa frase, ela tem que ser soada no nosso interior, nas nossas vidas. Nós não passamos nada sem ter uma razão de ser. Existe um contexto em nossa volta. Até o mês que a gente aniversaria, não é que a gente nasce, não é isso, João? Existe um significado? Existe ou não é, Cris? Me diga. Você que trabalha nessa área aí, que é belíssimo. Então, tudo tem uma razão de ser. Nós precisamos compreender que nada, não cai uma folha sem o consentimento do Pai, sem uma razão. Nosso trabalho, a nossa vivência, a nossa vida, ela é toda cronometrada, podemos dizer assim. E nós não sabemos, não é? Não é aquilo que eu quero, é aquilo que tem de ser, não é isso? Então, o que acontece? Aí a Zenóbia, ela verifica, tá certo? Que aquele momento de pedido estava na hora dela resgatar alguns espíritos. Então, ela pede para que lancem. Veja, imagina, eu pensei assim, lança uma rede lá para trazer os espíritos, na minha mente, lancem faixas luminosas de salvação ao outro lado, né? No propósito, quer dizer, eu acho que tem o lado dos verdugos que estavam, vamos lançar do lado de cá para ver se eles conseguem, né? Eu achei linda essa parte, gente. Então, quando lançam, os verdugos, ela diz aqui forte que os monstros, eles são mais duros nesse momento e começam a luta corpórea com instrumentos terríveis, tenebrosos, que realmente espancam, né, os espíritos em massa, em grupos, empurrando no fosso. Ele descreve, né, uma coisa horrível. E aí ela pede, nesse momento, que não devem lutar, continuem concentrados, orando, que a luta não pode ser braçal, não pode ser indo encontro ali, porque existe uma razão de ser. E aí ela diz o seguinte, ela pede para suspender. Olha, gente, ela diz assim: parem e vamos retirar as faixas luminosas de salvação. E ali ela pede um instrumento pequeno, diz aqui, é um aparelho destinado a aumentar a voz, e começa a falar ali do alto para todos. Todos ali gritando, né, os verdugos mandando embora. E ela disse que a paz de Jesus esteja com todos. Que o olhar de Maria possa penetrar no coração de cada um. E começa a falar. Meus irmãos, naquele momento, aqueles vingadores, os verdugos, silenciam. Porque o magnetismo de Zenóbia é a coisa mais linda do mundo. E ela prega e ela diz: todos aqui que se arrependerem, que estão arrependidos,
tem até amanhã, no primeiro horário da manhã, para ir buscar a casa de transição de Fabiano. As portas estarão abertas não para aqueles que estão pedindo socorro, mas para aqueles que estão realmente arrependidos. Meus irmãos, nós sabemos que antes da reparação, no processo reencarnatório, o Evangelho nos ensina que primeiro nós temos que nos arrepender, não é isso? E esse arrependimento, ele tem que ser intrínseco, não pode ser da boca para fora. Porque ela fala que muitos benfeitores vão ali semanalmente. Eu observei, eu me lembro da falange de Maria de Nazaré que desce, não é, João? Não é isso, Cris? Que descem ali para resgatar. E muitos são levados, e ela declara que muitos fogem porque não estão preparados, ainda não se arrependeram intrinsecamente. Porque primeiro você se arrepende, vem a culpa, o remorso. Mas depois, não pode ficar parado na culpa e no remorso. Você tem que buscar a reparação. É a humildade das bem-aventuranças, do início das bem-aventuranças. E o que acontece? Ela convida a todos, diz o passaporte de entrada, né? O passaporte, não é isso? Que é a senha que ela fala da entrada, justamente é o seu coração. É o seu coração arrependido. É o seu coração cheio de vontade de reparar. Ela prega que é uma coisa linda. Então, eu aguardo todos vocês. Com certeza, ela ia trazer novamente, lançar novamente. E aqueles que realmente ela sensibilizou, que estavam arrependidos, que queriam realmente buscar a transformação, que o horário seria os primeiros horários da manhã do dia seguinte. Que aguentasse mais um pouco aquelas dores, aquelas pancadas, que tivessem fé, que lembrassem dos cristãos na época de Jesus. Achei lindo quando ela falou, né? Que foi belíssimo. Gente, eu já digo falar, porque eu estava ali assistindo, né? A gente se transporta, não é isso? Por um livro desse. E aí ela termina, né? Pedindo a todos que orassem, que realmente refletissem, aqueles vingadores com muita raiva dela, né? E de todos, mas ali apaziguaram. E o André Luiz, meus irmãos, ele, pensativo, e começou a comentar com ele mesmo. Quantas e quantos trabalhos eu saio quando termina, refletindo, questionando no meu próprio cérebro, no meu próprio pensamento sobre os ensinamentos, sobre aquela situação que foi ajudado, que foi bem sucedido, mas neste momento, ele em silêncio não dizia nada, só estava triste. E começou a analisar e a perguntar a Deus, meu Deus, a quem é que eu devo chorar? Eu choro pelos vingadores, aqueles que estavam maltratando, ou eu choro por aqueles que estavam sendo maltratados? E termina, meus irmãos, nessa reflexão. Para quem nós devemos chorar? Por aqueles que fazem o mal ou aqueles que sofrem pelo mal que alguém fez? Porque todos nós somos doentes da alma e precisamos de amor, de oração e de muito equilíbrio. Observe que esses espíritos, eles não foram com a força, porque eles tinham força moral para retirar ali aqueles que estavam sofrendo nas mãos daqueles monstros. Mas não podia, tudo tem seu dia, sua hora. Tem o seu momento de arrependimento. Então, meus queridos, muita paz. Para mim, esse capítulo foi assim, especial, todos dois, e que Deus possa nos ajudar, nos abençoar hoje, agora e sempre. Muito, muito, muito lindo. Que coisa mais linda, gente. Muito lindo o relato, muito linda a explicação, a explanação. Muito grato aos dois. Irmão Cris, quer dizer alguma coisa? Algumas considerações? A gente fica sem palavras, porque realmente é um livro muito forte, como toda a obra, e cada capítulo a gente sente o que o André estava sentindo, né?
E aí a gente entende o porquê dessas 13 obras que ele fez, para justamente compartilhar esse sentimento que ele teve com a gente, como ele já descreveu em outros livros, que o poder do exemplo é um dos maiores também já nos dado. Então, realmente, a gente entende, nesses momentos de indagação dele, de sentimento profundo, o quão ele queria compartilhar esses momentos para justamente fazer com que a gente ressonasse com isso tudo e aprendesse, né, aqui, em vez de aprender lá. É verdade, é verdade. Eu também tenho algumas considerações sobre o que vocês falaram. Alguns pontos que vocês tocaram que eu acho que merecem algumas reflexões, né? E aí a gente percebe ali, né? O irmão, eu não lembro se foi o irmão Cris, acho que foi a irmã Edna, que foi a irmã Edna, na verdade. Tava falando ali naquele momento em que o padre Domênico, né? Eles percebem que se ele visse a mãe dele, né? Aquele choque de emoção, né? Seria capaz, né? De trazer uma nova perspectiva e abrir portas de regeneração para ele. Então, o poder das grandes emoções, né? Eu estava comentando com vocês, acho que eu até comentei com vocês, a gente sempre conversa sobre esse tipo de coisa. Agora, já há alguns estudos, né? E estou bastante interessado nesses estudos sobre o placebo e as curas através do poder da mente. E é muito interessante, porque já há meditações absolutamente guiadas nesse tipo de protocolo para que os pacientes sintam grandes emoções nessas meditações e através delas, né, que eles sejam curados de doenças como Parkinson, como câncer, como algumas doenças crônicas que são muito difíceis, né? E aí não tem outro tipo de tratamento e através do poder da mente, guiada ali, um sentimento verdadeiramente, né? Uma coisa genuína, orgânica, real mesmo, como se aquela mente estivesse projetando uma outra, né, possibilidade de saúde, essa grande emoção, essa grande felicidade, ela tem o poder da cura, né? E a gente está vendo aqui, né, com o Domênico, essa grande emoção tendo o poder da cura da alma, né? Da cura do espírito, né? No caso, o espírito desencarnado, e ele começa, né, a ter as possibilidades, né, do caminho da regeneração. Uma outra coisa que a irmã Edna acabou de falar também, sobre essa velhinha, né, que pediu socorro. A gente já falou em outros livros como, né, a atitude mental e as emoções, elas são contagiantes. A gente percebe que basta que uma, né, troque um pouco a atitude mental, outras pessoas, né, são contagiadas ali e começam a pedir ajuda também. E a gente começa a pensar nas proporções, né, e reflexões práticas desse tipo de ensinamento, né? Será, né, que o seu estado colérico ali de muita raiva não é contagiante também para as pessoas que estão ao seu redor? Será que uma atitude mental de calma não vai ser contagiante para pessoas que estejam ao seu redor, né? Então é muito interessante a gente começar a pensar esses ensinamentos de uma forma instrumentalizada no dia a dia, né? A gente estava conversando, né, sobre como essas né, possibilidades mentais deletérias, principalmente, elas se materializam, né, e são capazes, a irmã Edna falou ali, né, esses fluidos, né, negros que eram jogados ali, de fato, poderiam machucar, poderiam causar sérios danos, né? Então, quando a gente pensa, mais uma vez, na instrumentalização de estudo na nossa vida prática, será, né, que dentro de uma cozinha, vamos colocar aí, perto de uma geladeira, perto de alguém que está fazendo uma comida, um pensamento ruim não pode envenenar aquela comida, não pode envenenar a água? Então, para a gente começar a pensar, né, como a gente instrumentaliza esses conhecimentos no nosso dia a dia. Uma última observação, né? Quando a gente, isso eu acho bárbaro, assim, quando a gente começa a ter o acesso, né, às obras de André Luiz, que traz pra gente as descrições do plano espiritual. É muito interessante pensar como, né, ao longo da humanidade, nós, enquanto humanidade, fomos capazes de descrever as zonas inferiores, mas nunca de descrever o céu, porque é de lá que nós, né, viemos, né? A gente percebe que as descrições aqui que o André Luiz faz, agora de uma forma mais científica, a gente percebe, né, através da psicografia do Chico, e esses relatos, eles têm cada vez mais, né, possibilidades científicas, né, de comprovação. A gente percebe, né, como a tradição, né, e aí a gente fala do Velho Testamento, de Gênesis até Malaquias, do Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, como, né, a gente foi bem capaz de desenhar o que era ruim, mas nunca capaz de falar do que é celestial, porque nós ainda não tivemos acesso a essas coisas. Eu quero agradecer, quero perguntar se vocês querem falar mais alguma coisa antes da gente fechar, querem contribuir mais alguma coisa, irmã Edna, irmão Cris. Eu só queria lembrar de Chico Xavier, só um adendozinho, que quando as pessoas falavam, né, que queria, e ele dizia que via sapo, né, não só... havia um comentário dizendo que ele já tinha um certo equilíbrio de viver os dois mundos, pela clara evidência dele. Ele vivia o mundo material,
E o mundo espiritual era 24 horas. Mas nós não temos a condição, porque se nós formos ter essa clara evidência, por isso é questão de evolução espiritual, nós íamos viver perturbados, desequilibrados, porque nós íamos ter acesso às zonas mais inferiores, como você falou, não é? Então, nós íamos viver num desequilíbrio total. Então, tudo na vida, meus irmãos, tem que ser gradativo e cada um se esforçando por si só. E em vez de estar querendo desenvolver uma evidência, não é? Pelo menos a evidência, que olhe para dentro de si, que busque essa evidência como o nosso Cris, né? Fez uma palestra maravilhosa domingo, né? Na nossa live, e olhando para dentro de si, a questão da meditação, do autoconhecimento, né? Do mergulhar, essa é a visão que a gente precisa para um dia nós termos a condição de ter essa clarividência. Muita paz. Muito legal. Quer falar, bom Cris? Só lembrar um trechinho que quando o André está lá no capítulo 6 e alguém fala para ele olhar para fora, para justamente ele trazer o interior dele para fora. Para justamente... E é essa movimentação que a gente sempre tem que fazer. A gente tem que assumir essa luz que está dentro de nós e espalhar ela por onde a gente passar. E foi justamente o que ele fez nesse momento. Quando alguém fala para ele olhar para fora, para justamente ele poder voltar para dentro. É muito interessante essa parte. Lembrando do Chico, as possibilidades do Chico mediúnicas eram tanto, né? E eram tamanhas que o Geraldinho conta que ele, né, por um tempo, né, tinha a mediunidade de ver os órgãos das pessoas, né? Então ele, a parte ruim, né, que ele via quando estava doente, que ele não, que aquilo, né, de ver os órgãos, ele não estava fazendo bem para ele, que ele pediu, né, para que isso cessasse, né, para que esse tipo de possibilidade aí, né, visual não fosse adiante, porque imagina, chega alguém ali, você vê os órgãos da pessoa, vê se ela tá bem, se ela não tá bem, imagina. O que é aquilo, é muito difícil. Então, como a irmã Edna trouxe, né, uma grande possibilidade, né, o Chico é um grande missionário, né, um dos maiores que nós tivemos, então tem o ônus e o bônus também, né, de você ser tão grande, de você ser tanto num planeta que ainda está, né, no estágio de provas e expiações, né? Aqui não é o céu ainda, a gente sabe. Então, mesmo aqueles, né, como esses grandes trabalhadores que vieram para ajudar a gente, eles também acabam tendo que passar pelos perrengues, né, que são inerentes ao estado evolutivo do planeta. Então, a gente, acho que, né, terminamos aqui hoje. Semana que vem estaremos de volta. Sempre, né, às quintas. A reprise, sempre é bom lembrar, as reprises elas estão no canal do Saber Espiritismo, né? Então, segunda-feira, se eu não me engano, que tá saindo lá, os estudos que nós já fizemos, acho que lá está ainda no livro Nosso Lar, então para quem não acompanhou desde o início, né, lá no Nosso Lar, e acha o YouTube uma plataforma mais confortável, né, tá lá. Então, pessoal, agradecer aos meus dois amigos queridos que estão me ajudando tanto a entender essas obras, agradecer a todo mundo que está aqui conosco até aqui. Eu te agradeço. E a gente vai fazer uma oração breve, só para agradecer mesmo, e finalizar com muita paz, desejando aí que todo mundo tenha um final de noite com muita paz, com muita alegria, com muito amor. Senhor meu Deus, meu Pai, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade de comunhão, agradecer sempre, meu Deus, pela Boa Nova, pelo Cristo. Nós te agradecemos, meu Deus, por todas as possibilidades materiais e imateriais às quais nós temos tido acesso. Nós te agradecemos muito, meu Deus. Te agradecemos, Jesus. E para finalizar, nós nos dirigimos a toda espiritualidade superior, oração dessa grande trabalhadora que veio em nosso favor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores que somos, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Obrigado, pessoal. Então vai ficar salvo aqui. Boa noite. A gente se vê quinta-feira que vem. Muita gratidão. Tchau, tchau. Tchau.